Quem diria que um dia eu estaria cá, morando e vivendo em Portugal? É isso mesmo, gente. Há 4 anos atrás, eu nunca me imaginaria estar morando aqui com a minha família, né? Estar vivendo aqui nesse país com a minha família e com meus filhos. E se você quer saber como isso aconteceu, já mete o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, porque eu vou contar a minha história hoje. Esse vídeo está inédito. Então não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de meter o dedo nesse like e roda a vinheta! E para você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal e não me conhece, meu nome é William de Sena, eu sou motorista de autocarro aqui em Portugal, em Lisboa. E eu já vivo aqui em Portugal há exatamente 2 anos, é isso mesmo. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como é que foi o meu processo migratório. Mas antes de eu contar, deixa eu te dizer um pouquinho mais de mim. Como eu disse, eu sou motorista de autocarro, né? Já moro aqui há 2 anos. Eu sei que eu tô repetindo as coisas, essa parte vai ficar em preto e branco, mas vamos lá. Voltando, recapitulando. Pronto, eu sou casado com a Sabrina Chaves, tenho 2 filhos lindos e como eu disse no início do vídeo, né, há 4 anos atrás eu não me imaginaria estar morando aqui em Lisboa, estar morando aqui em Portugal e muito menos de ter uma filha portuguesa, né? Minha filha, a Lorena, já nasceu cá e por ela ter nascido cá e pronto, nós já estávamos cá, ela é uma portuguesa. E isso, gente, é algo sensacional, porque isso mudou completamente, né, o rumo da minha história e da descendência da minha família. Há mais ou menos 7 anos atrás, tá bem? Nós conhecemos, né? Nós tínhamos um casal de amigos que veio para Portugal, que veio morar em Portugal. E esse casal de amigos, né, ao vir morar em Portugal, nos fez o convite, né? Entrou em contato com a minha esposa pelo Facebook e falou: olha, vocês seriam bom vocês virem e tal, vocês não têm filho, vocês são novos. O país aqui dá oportunidade para quem é novo e tal, para poder trabalhar. E de primeira instância a gente se empolgou, fizemos ali uma contabilidade, né, para ver como é que seria, para a gente vir a Portugal e tal. E na primeira mão, gente, a gente achou que seria impossível. Por quê? Porque tem a questão de tirar o visto de trabalho, né, para vir de uma forma legal para Portugal. Nós tínhamos nossos patrimônios no Brasil, teríamos que vender nossos patrimônios no Brasil, né, e teríamos que abrir mão de muitas coisas para poder estar em Portugal. Então a gente achou naquele momento que seria algo inviável, a gente sonhou, né, criamos expectativa, mas depois deixamos de lado. E eu falei para minha esposa assim, falei, vamos orar. Se for da vontade de Deus, um dia, quem sabe, a gente não tenha condições de ir para Portugal. Pronto. 7 anos atrás. 3 anos depois, ou seja, 3 anos mais na frente, há 4 anos atrás, né, eu já era motorista de autocarro no Rio de Janeiro, agora sim, vamos para a história. E chegou um link, né, no grupo da minha empresa com uma possível contratação de motoristas para Portugal. E eu olhei aquele link, né, cliquei no link, muitas pessoas não levaram a sério aquele link, mas eu cliquei no link, olhei, cheguei a colocar meu nome, coloquei alguns dados meus. Quando eu cheguei em casa, eu fui terminar de completar a candidatura, eu percebi que estava pedindo muita informação e eu achei que aquilo ali seria um golpe. Então o que eu fiz? Eu falei, eu não vou cair em golpe, o golpe tá aí, cai quem quer, né? E eu, ó, fechei a abinha do link, né, e não me inscrevi. Pronto, isso foi bem no início do ano de 2022. E 2021 para 2022, né? E aí passou-se o ano inteiro, quando chegou no meio do ano, o link surgiu novamente com novas vagas. E aí já estava né, uma guerra, né, civil, entre aspas, né, o nosso país, o Brasil. Para quem conhece, para quem acompanha a história, sabe que o Brasil estava totalmente dividido na questão política, né, entre direita e esquerda, e aquilo já estava tomando as pessoas, né, tanto os evangélicos quanto outras pessoas de outras religiões, enfim, estava tomando mesmo todo o Brasil. E aquilo ali foi um ponto decisivo que eu vi o link e falei, quer saber? Eu já não tenho mais nada a perder, por que não me inscrever nesse link?
cliquei no link novamente e me inscrevi naquele link novamente. Só que agora eu me inscrevi até o final. E eu falei, cara, se for um golpe, eu vou cair de cabeça. Quero nem saber. Vão me achar, enfim. Né? Me inscrevi naquele link e não demorou 2 dias. Entraram em contato comigo por uma chamada de vídeo. Fizeram uma entrevista comigo por uma chamada de vídeo. E depois da entrevista, chamada de vídeo, marcaram a entrevista presencial em São Paulo. E ali eu tinha 2 escolhas para ir para São Paulo. Ou eu me dava a chance de viver aquela oportunidade que eu estava tendo e teria, claro, faltar o serviço, né? Eu nunca tinha faltado o serviço. Ou eu ficaria ali acomodado ali, no mesmo serviço que eu estava, vivendo a mesma vida que eu já tinha, né? Então ali foi um ponto de decisão na minha vida. O que eu fiz? É claro, eu faltei o serviço. Tive que faltar o serviço, né? Fui para São Paulo, eu lembro que eu fui de ônibus para São Paulo, fui de autocarro, né? E eu lembro que eu saí de noite, viajei a noite inteira, porque tinha que estar em São Paulo no dia seguinte de manhã, e viajei ali a noite inteira, fui com um motorista da empresa catarinense, um cara sensacional. Eu fui mesmo fardado de motorista também. E ali a gente compartilhou um pouco da minha história para ele, falei para ele para onde eu estava indo e tal, né? E eu lembro como se fosse hoje. Nós paramos na paragem, ele falou, olha, vamos almoçar comigo e tal, você é motorista também e tal. Entramos ali na paragem de autocarro, almoçamos juntos, jantamos junto. Ele me desejou boa sorte e eu fui. Então, galera, nós mudamos um pouquinho o ambiente do vídeo, né? Porque nós estamos gravando na rua, nós decidimos gravar na rua para ter uma ambiência mais natural, né? Só que lá começaram uma obra, né, no prédio, e assim, vocês vão ouvir alguns barulhos, alguns ruídos, é normal, tá? Porque aqui é realmente sem filtro, tá bem? Então vamos lá, continuando o assunto. Nós fomos para uma entrevista presencial em São Paulo, entendeu? E foi a minha segunda vez que eu pisei em São Paulo. Dessa vez eu fui sozinho, né? Como eu disse, fui de ônibus, né? De ônibus rodoviários. E quando a gente chegou em São Paulo, dá pausa aí. E ali, quando eu cheguei em São Paulo, fomos ali entrevistados, né? Por 2 portugueses que estavam lá. E fizeram alguns exames psicotécnicos conosco, né? Fizeram alguns exames também eliminatórios, né? De avaliações. Nós fomos avaliados do início ao fim, né? E eu vi que naquela sala, naquele lugar, tinha muitas pessoas boas, muitas pessoas bem mais experientes do que eu, né? E eu não me vi entrando nesse processo. Eu falei, cara, eu acho que eu sou o menor daqui, eu acho que eu não tenho condição, né, de ter acesso a essa vaga. Mas mesmo assim eu dei continuidade, né, fiz o que tinha que ser feito, voltei para casa, né, e uma semana depois entraram em contato comigo para mandar todos os documentos que eu tinha. E ali foi o momento de eu enviar o passaporte, né, mandei meu comprovante de residência, a minha baixa militar, né, eu esqueci agora como é que fala o nome daquilo, meu certificado de reservista, pronto, foi o que eu mandei o meu diploma do ensino médio, mandei tudo que eles pediram eu mandei. E ali eles reuniram a minha documentação, me mandaram um contrato promessa de trabalho. Aquele contrato foi assinado, foi rubricado por mim, né, e foi mandado para a VFS Global, que é onde se faz o pedido do visto. E ali foi mandado meu passaporte, né, meus documentos, tudo para ali e tal. E chegou a hora do visto chegar. Então, gente, vou recapitular uma parte aqui que eu lembrei agora. Quando nós estávamos na entrevista lá em São Paulo, né, um dos portugueses que estava lá perguntou para toda a gente que estava lá, falou assim, olha, eu queria saber dos senhores que já tem a documentação em dia, quem já tem o passaporte em mãos? E aí eu confesso para os senhores que a maioria que estava ali na sala levantou a mão. E eu fiquei pensando, bem, meu passaporte não está em mãos, e agora? E ali, depois ele anotou o nome de quem tinha o passaporte e anotou o nome de quem não tinha o passaporte. Um colega do meu lado disse assim, olha, eu não tenho passaporte em mãos, mas eu já dei entrada e eu vou retirar esse passaporte sexta-feira. Eu falei, rapaz,
o homem vai tirar o passaporte. Então também vou tirar o meu. Levantei minha mão também, né? Pela fé, irmãos, pela fé. Porque assim, eu já tinha pesquisado já sobre como que era tirar o passaporte. Já tinha emitido aquela taxa para pagar o passaporte. Só que eu não tinha pago ainda a taxa, né? E eu já sabia que mais ou menos durava 7 dias, papo de uma semana, 15 dias, para pegar o passaporte. Então o que eu fiz? Levantei a mão e falei, Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Falei, olha, eu também já dei entrada no meu passaporte, já paguei aquela guia. Não falei que paguei, falei, já emiti a guia do passaporte, vou pagar hoje. E semana que vem eu já estou com esse passaporte em mãos. E, gente, foi certinho. Passou-se uma semana, depois que eu voltei para casa, eles entraram em contato comigo já pedindo. Olha, senhor William, o senhor esteve aqui na entrevista, o senhor disse que depois de uma semana o senhor estaria com o passaporte na mão, já tem o passaporte na mão. E eu falei, olha, não está na mão ainda, mas eu estou indo lá buscar agora. Fui na Polícia Federal, peguei meu passaporte e já mandei para eles. Gente, realmente, meu passaporte ficou pronto com uma semana. Uma semana o meu passaporte ficou pronto. Mandei toda a documentação para a empresa mandou o contrato de trabalho, nós assinamos, rubricamos e reuniu toda aquela documentação e mandaram para a VFS Global, que era para emissão do visto, né? E ali demorou mais ou menos uns 2 meses, eu recebi a resposta pelo correio, batendo na porta da minha casa com o meu passaporte, com o visto de trabalho, com tudo. Gente, tem um detalhe que eu também estou lembrando agora. Isso é bom eu contar para vocês porque às vezes nós encontramos dificuldade no nosso caminho, né, para as coisas acontecerem. E às vezes essa dificuldade faz com que a gente venha desanimar, faz com que a gente venha pensar, às vezes até em desistir ou até em pensar assim: acho que isso não era para mim. Se fosse para mim, o negócio seria aqui. E agora eu vou contar aqui o ponto X da questão. Essas últimas vagas que eu vim, não era mais para o Rio de Janeiro. Essas últimas vagas que eu vim era para São Paulo. Por isso que a entrevista foi em São Paulo. E era para os motoristas que moravam em São Paulo. Eu precisava de um comprovante de residência que eu morava em São Paulo. Mas como que eu ia comprovar que eu morava em São Paulo se eu morava no Rio de Janeiro? Foi aí que o tio da Sabrina entrou com um papel fundamental. Porque eu tinha 2 tios da Sabrina que moravam em São Paulo, né? E um dos tios da Sabrina me ajudou com isso. Me forneceu um comprovante de morada lá de São Paulo, onde ele morava. Foi com esse comprovante que eu mandei para a empresa. E o meu passaporte não chegou no Rio de Janeiro. Meu passaporte chegou em São Paulo, no comprovante de morada que eu coloquei de São Paulo. Então assim, gente, só aí vocês já conseguem encontrar vamos colocar aí 3 dificuldades que eu passei. Vamos colocar até 4, né? Mas vou colocar as 3 principais. A primeira foi eu decidir faltar ao trabalho para poder me locomover da minha cidade para outra cidade. Aproximadamente 600 km de distância, 1.200 km ida e volta, né? A segunda dificuldade foi a questão do endereço. Porque eu poderia muito bem falar, acho que essa vaga não é para mim. Se fosse para mim, a vaga seria para quem mora no Rio de Janeiro. Como é para quem mora em São Paulo, não mora em São Paulo, então essa vaga não é para mim. Mas não, gente, eu fui lá, insisti, persisti, tive fé, né? Fiz a minha parte, entreguei o resto para Deus, mas fiz a minha parte. Consegui um comprovante de morada lá de São Paulo, da casa do meu tio, para poder mandar para a empresa, né? Do meu tio não, do tio da minha esposa, né? Para poder mandar para a empresa. E a terceira dificuldade que eu encontrei aí, gente, que eu acho que essa também foi uma dificuldade. Quando eu cheguei na sala, né, da entrevista, eu poderia, como é que fala? Regressar para trás pelo simples fato de eu ainda não ter o passaporte em mãos. Mas não, eu tive coragem, tive fé e fui também, vamos dizer assim, um pouco ousado, né? Falei pro senhor, olha, eu nem sabia, gente, que o passaporte ia realmente sair uma semana, né? Ali realmente eu profetizei, né? Foi com fé, não sei, foi um espírito de ousadia que me tomou, mas pronto. São dificuldades e barreiras que às vezes a gente precisa passar por cima para a gente poder alcançar e chegar no nosso objetivo. E foi exatamente isso que eu fiz, gente. E 2 meses depois, chegou meu passaporte em São Paulo, mandei o passaporte para o Rio de Janeiro pelo correio, chegou na minha casa o passaporte com visto de trabalho, tudo certinho, como a empresa prometeu. Ali
nós recebemos depois o bilhete de avião com a data e o dia da passagem que nós iríamos embarcar. Foi ali, gente, que realmente a ficha caiu, que eu iria realmente sair do meu país para poder migrar para um outro país, a qual eu nunca tinha pisado antes e a qual não tinha pessoas da minha família aqui, não tinha ninguém assim praticamente conhecido. Tinha alguns amigos que já moravam cá em Portugal, mas como algumas pessoas estão assistindo esse vídeo sabem que Portugal não é tão pequeno assim. Enfim, eu ia vir literalmente para uma terra desconhecida e foi assim, gente, que tudo aconteceu, né? Eu lembro que faltando uma semana para minha viagem, eu ainda estava trabalhando na minha empresa, né? Porque foi tudo mesmo muito rápido que aconteceu. Eu fui lá até o meu chefe pedir conta, né, para eu poder vir para Portugal. Contei para ele a minha história, contei o que realmente ia acontecer, né? Fui realmente verdadeiro com ele, né? Ele me deu minhas contas. Eu reuni lá o homem literalmente se resumiu em 2 malas, né? Na verdade não foi nem 2 malas, foi uma mala e uma mochila, né? Eu trouxe 3 malas, só que a mala maior era só de coisas dos meus filhos, do meu filho, e eu já trouxe também algumas coisas da minha esposa também, e a mala pequenininha e a mochila era das minhas coisas. Ou seja, o homem se resumiu em 2 malas, né? E pronto, deixei tudo para trás, né? Deixei lá a minha casa para trás, deixei o meu carro para trás, né? Para mim poder viver tudo que eu estou vivendo aqui em Portugal hoje. E quando chegamos em Portugal, fomos para uma casa, né, compartilhada com alguns motoristas, né? Foi a minha primeira experiência, tá? Em andar de avião. Nunca tinha andado de avião na vida, né? Foi mesmo engraçado, né? Eu tive um pouquinho de medo no início, né? Depois que o avião ficou no meio do oceano, eu fiquei com muito medo do avião cair. Enfim, gente, foi mesmo uma experiência única e incrível que eu vivi vindo para Portugal. E hoje eu já tô há 2 anos em Portugal, né? Já posso falar para vocês com propriedade como é viver em Portugal. Já posso dizer com propriedade, né? Como foram meus primeiros passos em Portugal. E já posso dizer com propriedade para vocês coisas que muita gente não conta, coisas que muita gente esconde, coisas que muita gente não fala, né? Não adianta que Portugal não é um conto de fadas, Portugal é vida real, tá? Isso aqui é vida real. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, tem que correr atrás do seu objetivo, tem que ter foco, tá? Tem que ter força, tá? Eu costumo dizer que Portugal, gente, é muito bom de se viver. Eu gosto muito de viver nesse país, mas Portugal não é para pessoas fracas. Portugal realmente são para pessoas fortes, entendeu? Porque tem que ser forte para você largar literalmente toda uma vida para trás que você já tinha no Brasil para recomeçar do zero aqui em Portugal. Foi exatamente isso que eu fiz. E se você quer saber mais dessa história, então você tem que meter o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, vai lá nos comentários lá embaixo e pede a parte 2 do vídeo, tá bom? Que eu vou te contar com propriedade do que eu vivi. Não vou aqui contar historinha para te agradar, não vou aqui contar historinha para ganhar like, não vou contar historinha para ganhar seguidores. Eu vou te falar absolutamente a verdade do que eu vivo aqui em Portugal durante esses mínimos 2 anos de experiência que eu tô cá, tá bom? Então é isso, gente, olha, um beijão, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem algum conteúdo específico, vai lá nos comentários, escreve lá nos comentários as dúvidas de vocês, o que eu posso agregar na vida de vocês. Lembrando que eu não vou aqui em momento nenhum contar historinha e não vou falar mentiras. Tudo que eu falar aqui nesse canal é tudo verdade, tá bem, gente? Tanto da minha parte, quanto das pessoas que eu convido para poder entrevistar, quanto às vezes vídeos que a minha própria esposa grava pro canal, tá bom, gente? É tudo mesmo verdade. Nós trabalhamos e nós fazemos questão de sempre falar a verdade, tá bem? Então é isso, gente. Mete o dedo nesse like, que isso ajuda muita gente. Se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo, com a sua esposa, com a sua família, com quem está sonhando com você de um dia imigrar para cá, para Portugal ou para um outro país, tá bom? Olha, um beijão, tchau, tchau.